Somos o planeta azul. Afinal de contas, 71% do nosso planeta é formado por água, 97% é água salgada e apenas 3% água doce. Somos quase 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra. De acordo com a ONU, existem 783 milhões de pessoas no mundo que vivem sem água potável. E em 2025, esse número pode chegar a 1 bilhão e 800 milhões. Será que a água no planeta pode acabar? Será que estamos cuidando bem dos nossos recursos hídricos? Olá pessoal, eu sou Vanessa, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os recursos hídricos. Para isso a gente precisa entender o que isso significa, né? Quando eu falo de recurso hídrico, eu falo de toda a água disposta na superfície terrestre ou na subsuperfície. Essa água, ela vai ser utilizada, né, no dia a dia, no cotidiano, e ela também é considerada um bem econômico. E aí eu preciso entender que todo recurso hídrico é água, mas nem toda água é um recurso hídrico. Ou seja, existem águas, né, que não estão disponíveis para uso, elas não têm uma adequação para serem utilizadas. Logo, elas não são, se elas não estiverem disponíveis, elas não vão ser um recurso hídrico. Mas a gente vai esclarecendo isso ao longo da nossa aula. Vamos lá? No nosso planeta, a gente consegue encontrar água em 3 estados. Então, a gente encontra água no estado sólido, lá nas geleiras. A gente vai encontrar a água sólida. A gente pode encontrar também a água no estado líquido, né? Nos rios, por exemplo. A gente encontra essa água líquida nos mares. Então, a gente vai encontrar ela salgada e doce, tá certo? Mas a gente também pode encontrar água no estado gasoso. Nossa, mas água no estado gasoso? Sim. E aí, a gente vai lembrar da evaporação. Então, a evaporação desse recurso hídrico, né? A evaporação dessa água de rios e mares, ou a evapotranspiração, que é feita a partir da vegetação, das folhas, a gente tem então a água nesse estado gasoso. Então a gente encontra ela no sólido, no líquido e no gasoso. Até aqui, tranquilo? Só que a gente também vai encontrar essa água, além de encontrar ela na superfície terrestre, ela também pode ser encontrada na subsuperfície. Eu trouxe um esquema para a gente dar uma olhada e entender melhor como que isso funciona. Esse é um esquema sobre o ciclo da água, né? O ciclo hidrológico, porque quando eu falo de hidrológico, eu estou falando de água, né? Hidro significa água, tá certo? E aí aqui a gente encontra essas águas subterrâneas, né? São as águas que estão lá no lençol freático, né? Nos grandes mananciais, são as águas subterrâneas, as águas que muitas vezes a gente não vê, né? A gente não consegue ver, mas elas estão ali. E elas auxiliam principalmente na questão da vegetação. No cerrado, por exemplo, as árvores que nós encontramos no cerrado são árvores de raízes muito compridas. Por quê? Porque no momento de estiagem, né, no momento mais seco do ano, essas árvores elas precisam buscar essas águas que estão, né, subterrâneas. Então a gente vai encontrar água nesses locais subterrâneos. A gente vai encontrar também a água na superfície terrestre, no mar, nos rios, nos lagos, nos pântanos. A gente vai conseguir observar essa água da superfície. E é também essa água da superfície terrestre que faz esse processo de evaporação. Como eu disse para vocês, a evaporação de lagos, rios e mares, mas também essa transpiração, né? Essa evapotranspiração que acontece da vegetação, a retirada dessa água da vegetação. E, além disso, né, todo esse processo, ele vai criar o ciclo da água, que é aquele ciclo da chuva, né? Então, ela vai precipitar, vai chover, né? Chove, e aí depois, o que acontece? Evapora, condensa e retorna, né? Então, é esse ciclo que a água faz no nosso planeta. Dentro desse ciclo, a gente tem a ideia de
de renovação da água do planeta Terra. Até aqui tá tranquilo? E aí você deve estar se perguntando aí, né? Qual é a porcentagem de água existente no nosso planeta? Será que tem muito? Será que tem pouco? Será que vai acabar? Será que tem gente que vive sem água? E aí eu trouxe esse dado para vocês. Esse aqui ele é um gráfico da distribuição de água no planeta. Aqui a gente percebe que nós temos apenas 2,5% de água doce, né, disponível para utilização no nosso planeta e 97,5% de água salgada. E aí tem uma coisa interessante aqui, né? Em que lugar a gente encontra essas águas doces e as águas salgadas? E esse gráfico ele vai mostrar isso pra gente. Nós temos a distribuição de água doce no planeta. Onde a gente encontra essa água doce? Nos solos, nos pântanos e nas geadas, nós vamos ter uma porcentagem de 0,9%, então é pouquinho, né? Nas águas subterrâneas, aquelas que eu disse para vocês que estão lá embaixo do solo, 29,6%, rios e lagos 0,3%, e a maior parte da água doce nós encontramos onde? Nas geleiras, né? A ideia das neves externas e as geleiras. E aí, por que existe uma coisa curiosa aqui, né? Porque se eu falo de uma maior porcentagem de água doce existente nas geleiras, né, de 69,2%, eu tenho um problema aqui. Por quê? A gente sabe que lá onde tem as geleiras, nós temos também os mares e oceanos. E essa água existente ali, ela é salgada, certo? E aí, será que se acontecer o derretimento dessa geleira, essa água ela vai se misturar? Então a gente vai perder uma grande porcentagem dessa água doce que existe. E aí vale lembrar que ela não é muita, né? São apenas 2,5%. Até aqui tá tranquilo? Deu para entender que a gente não tem tanta água disponível assim, é necessário fazer essa utilização de uma maneira mais consciente? Será que eu tenho essa maneira consciente aí no meu dia a dia, no meu cotidiano? Vai dando uma pensada nisso. Pessoal, além dessa distribuição da água existente no planeta, eu trouxe para vocês uma cartela da ONU, né? São os ODS. Dentro dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, o que esse desenvolvimento, né, o que essa cartela, o que a ONU criou? Ela criou esses 17 objetivos para cumprir uma agenda, né, para que as populações que vivem no planeta, elas tenham direito à água tratada, à alimentação, à saúde, à educação. E aí, como nós estamos falando de recursos hídricos, na aula de hoje eu elegi para vocês o objetivo de número 6, que diz sobre a água potável e o saneamento. Então, a ideia aqui é garantir essa água potável e o saneamento para todas as populações. Professora, mas o que é uma água potável? Me diz aí, o que é uma água potável? E eu trouxe essa informação para vocês. Quando eu falo de água potável, eu estou falando, né, que segundo o Ministério da Saúde, é a água que atenda ao padrão de potabilidade e que não ofereça risco à saúde. Ou seja, é aquela água que eu posso beber, né, que eu posso utilizar e que não vai estar contaminada, que não vai prejudicar a minha saúde. Tranquilo? Mas qual seria um padrão de potabilidade? O que tornaria a água potável? Pensou nisso aí? Eu trouxe para você, olha só. Requisitos para classificar a água como potável: ser inodora, sem cheiro, incolor e ter sabor indefinível, mas que permita distingui-la dos demais líquidos. Ou seja, sabe quando você bebe e diz que não tem gosto? Pois é, deve ser dessa maneira. Ela também não pode conter organismos patogênicos. O que isso significa, né? Ou algo que causem doenças. Então a água ela precisa ser o mais limpa possível, né? Ela tem que estar sem nenhum cheiro, sem nenhuma coloração. Ela também, né, o sabor dela
ela precisa ser sem sabor e não ter nada que cause doenças. Com essas informações, né, através disso, a gente encontra uma água potável. E aí, o que acontece, né? Lembra lá do início da aula, onde diz que algumas pessoas, uma grande quantidade de pessoas no planeta Terra não tem água potável? Então isso é preocupante, né? Essas pessoas fazem uso de águas que nem sempre estão sem cheiro ou sem cor, ou que tem alguma coisa que cause alguma doença, né? Então a gente precisa repensar essa questão também. Além disso, eu quero perguntar, você sabia? De acordo com dados da Agência Nacional das Águas, a ANA, o continente com maior concentração de água doce é a América, com cerca de 39,6%, seguido pelo continente asiático, com 31,8%. O continente com menor volume de água doce é a Oceania, concentrando apenas 3,9% da água doce disponível. A África, por sua dimensão, é um dos continentes que sofre com a falta de água. O território tem cerca de 9,7% da água doce no mundo. Então, o continente africano é o continente onde a gente vai encontrar o maior número de pessoas, né, de populações que usam essa água sem ter um grau de potabilidade adequado, tá? E aí a gente percebe aqui que isso é um grande problema, né? Porque eu falo de um ambiente onde eu tenho pouca disponibilidade de água doce, mas eu tenho um volume populacional muito grande. Eu trouxe também para vocês uma curiosidade, né, da distribuição de água doce no Brasil. Então vamos pensar nosso país aqui. Na região norte, nós encontramos cerca de 68% de água doce. Já na região centro-oeste, nós temos 16%, a região sul com 7%, a região sudeste 6% e a região nordeste com 3%. Aqui a gente percebe um novo problema. E qual seria esse problema, esse novo problema? Quando eu penso na região norte, eu falo de uma região com uma grande extensão territorial, né? Eu falo de uma região onde a gente encontra a maior bacia hidrográfica existente no planeta, né? E aí é por isso, né, não à toa que ela tem 68% de água doce, né, no Rio Amazonas, por exemplo. Só que aqui eu tenho um contingente populacional, um número de populações muito menor, né? Eu tenho muita água, mas eu tenho poucas pessoas. Diferente, por exemplo, da região sudeste. Eu estou falando lá de Rio de Janeiro, São Paulo, né? Lembra lá dos estados da região sudeste. E eu tenho um contingente populacional muito grande, eu tenho uma população muito elevada, eu tenho muitas pessoas que vão consumir a água, né? Só que o meu volume de água é muito pequeno. Então percebe que até a questão da distribuição dessa água doce no planeta, dessa água que poderia se tornar uma água potável para utilização no cotidiano, ela também acontece de uma maneira diferente, né? E em determinadas regiões eu tenho um maior número de população com um volume menor de água. E assim, em algumas regiões eu tenho um número maior, né, dessa água doce, mas a população também em menor escala. Mas é isso. Pessoal, eu trouxe essas informações, né, para a gente começar a pensar a ideia dos recursos hídricos, para a gente entender, né, como funciona essa distribuição dessa água existente e também para a gente começar a repensar as nossas atitudes cotidianas sobre a água, né, que nós utilizamos, para que nós tenhamos esses recursos para as gerações futuras, tá certo? Pessoal, eu quero que vocês acessem o portal NetEscola, cumpra com tudo que a gente separa para vocês com muito carinho e eu te aguardo na nossa próxima aula. Beijão e tchau, tchau!